Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente para a nossa prece. Cláudio, por favor. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Simples, mas superior, sempre pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de claridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, o Espírito é a Joana de Ângeles. E diz assim: o cansaço. Quando te sintas sitiado pelo desfalecimento das forças, ou o cansaço se te insinua em forma de desânimo, para um pouco e refaze-te. O cansaço é um mau conselheiro. Produz irritação ou indiferença, tomando as energias e esgotando-as. Renova a paisagem mental, buscando motivação que te predisponha ao prosseguimento da tarefa. Por um momento, repousa, a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para continuar a ação. Noutra circunstância, muda de atividade, evitando a monotonia que intoxica os centros de atenção e entorpece as forças. Não te concedas o luxo do repouso exagerado, evitando tombar na negligência do dever. Com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicofísico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Jesus informou com muita propriedade, numa lição insuperável, que, entre aspas, o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, sem cansaço e sem enfado. A mente renovada pela prece e o corpo estimulado pela consciência do dever não desfalecem sob os fardos, às vezes quase inevitáveis, do cansaço. Age sempre com alegria e produza sem a perturbação que o cansaço proporciona. Bom, meus irmãos, a mensagem, a gente manter sempre a fé viva
e o trabalho que dignifica de todas as formas. Vamos elevar agora o nosso pensamento ao alto. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que o Pai nos emprestou, nos concedeu. E muitos de nós passou por momentos difíceis, passou por momentos de angústia, de dor e de sofrimento. Mas o Pai abriu essas portas para nos acolher como um grande hospital de almas e para nos acolher também como uma grande escola. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas e preparadas com seus bondosos mensageiros, que prepararam esse ambiente muito antes de nós chegarmos, para acolher todos nós encarnados e desencarnados, para cuidar de cada um de nós, das nossas angústias, do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco também, porque assim nos ensinou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estaria. E temos a certeza, grande Mestre, que está conosco, sempre cuidando e trabalhando como nos trouxe a mensagem. Obrigado, querido Germano, por cuidar da nossa casa, por cuidar de cada um de nós há tantos anos, com tanto amor e dedicação. A nossa gratidão também à espiritualidade amiga, esses verdadeiros mensageiros de Deus, que trabalham muito em benefício de cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que aqui estão com muito amor no coração e muito compromisso no bem. Muito obrigado, meus irmãos. Pedir a essa legião de benfeitores de Deus, que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar, possam intuir a nossa querida irmã Sandra Mara, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar nos nossos corações e um pouco de conforto para as nossas angústias. E assim, Pai, agradecidos por mais um momento reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa irmã Sandrinha, que já é parte da nossa casa, né? Já incorporamos. Já da família. Não é convidada, não. Convidada não é nada. A Sandra já é nossa família, família Nossa família. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo de Deus esteja em nossos corações, nos fortalecendo e nos abençoando, para que cada vez mais a nossa doutrina espírita possa ser o nosso sustentáculo nesse mundo terreno. Nós trouxemos o estudo de hoje do capítulo 2º do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, a Vida Futura. Esse já é um tema bastante debatido, que a gente conhece bastante, mas é muito bom a gente repetir os estudos, porque cada vez que a gente adentra um pouco mais do assunto, a gente tem uma percepção diferente. Então, a gente fortalece os nossos entendimentos à medida que nós estudamos e reestudamos o mesmo tema. O capítulo começa dizendo assim, item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos insiste. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe responde: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem está em João. Só nesse trechinho do Evangelho do Velho Testamento, a gente já percebe Jesus falando de outro mundo,
de outro reino. A gente aqui nem vai estudar a realeza do Cristo. Nós vamos focar realmente na vida futura. E como a gente encara essa vida futura. Então, mas aqui ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Depois ele diz assim, meu reino ainda não é aqui. E mais ainda, ele diz, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Ora, se ele nasceu aqui, mas veio de outro mundo, existe outro lugar que não seja o nosso mundo. Isso é claro agora e era claro também na época que ele esteve aqui conosco. Mas ele faz o quê? Ele joga a semente, tanto que ele não entra em detalhes de onde ele veio, ele diz a casa do Pai. Ele não entra em detalhes. Então a gente percebe aqui que existe nesse universo algum lugar, e nesse lugar existem outras vidas morando lá. Então, quando ele diz, né, que ele não é daqui, ele está falando o quê? Olha, eu sou de outro lugar. Se vocês me acham bom, se vocês me acham superior, faça o que eu digo e vá me encontrar onde eu estou. Esse é o capítulo. Sair daqui e encontrar Jesus aonde ele está. Tanto que ele diz assim, é esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Cumpriu o papel dele aqui, cumpriu a missão dele aqui, volta para casa. Mas aí a gente tem um parêntese aí que é muito importante a gente fazer. Ora, Jesus, no Espírito puro. A doutrina nos ensina lá no Livro dos Espíritos que Espírito puro não encarna mais, mesmo em mundos superiores. Eles já atingiram a sua cota máxima de sabedoria e de bondade, então são espíritos cumpridores das leis de Deus, não se prendendo mais a mundos físicos, porque o mundo superior é o mundo físico. Então, a gente vê aqui, será que Jesus estava falando, né, para aqueles que cumprem as leis de Deus, que vão encontrar, né, um mundo melhor? Será que Jesus estava falando de um mundo físico ou ele estava falando de um estado de espírito? Porque, afinal de contas, ele na realidade, quando ele fala que veio de outro lugar, ele não faz referência ao lugar físico. Ele faz referência que ele não é daqui. Mas ele faz também a referência que a gente pode ser da onde ele é. Então, ele está fazendo paralelo do que ele é com o que nós somos agora. Agora a gente não é muita coisa, ele é grande coisa. Mas se a gente cumprir, né, os mandamentos de Deus, tá lá, os 10 mandamentos, simplesinho, de Deus, a gente consegue estar aonde ele estiver. Então, quando a gente coloca que talvez não seja o mundo físico, isso é muito importante. Por quê? Porque no nosso entendimento ainda pequenino, o que a gente pensa? Ora, eu preciso, então, né, correr para estar nesse mundo. Mas a doutrina também ensina para a gente que à medida que a gente cumpre os mandamentos de Deus, a gente já começa essa elevação, a gente já começa a busca dessa verdade
que nos liberta e que nos possibilita sermos felizes em entendimento e em moralidade. Então, o que acontece? Aonde eu estiver, se eu estiver cumprindo os mandamentos de Deus, eu já estou na casa do Pai. Eu já estou no reino de Deus. Porque a partir do momento que eu entendo que a prática do amor e da caridade é a chave para eu alcançar esse reino, eu já começo a penetrar esse reino aonde eu estiver, encarnado ou desencarnado, que eu esteja praticando as leis de Deus. Então a gente entende esse mundo que Jesus coloca muito mais um estado moral de compreensão do que físico. Mas, naturalmente, nós estamos no início da escala evolutiva, temos realmente muitos mundos físicos ainda para galgar, para que a gente possa chegar à condição que o Mestre chegou. Mas a vida futura é essa chave. A vida futura é esse entendimento que a gente tem que buscar compreender para que a gente possa alcançar esse reino de Deus, essa liberdade de entendimento. Então, ele começa aqui dizendo que Jesus se refere, Jesus apresenta a vida futura para a gente nesse encontro com Pilatos. Ele diz que não é daqui, ele diz que vai voltar, então ele apresenta um outro lugar. Físico ou espiritual é algo muito melhor do que aqui. Então ele diz que a humanidade tem que focar os seus esforços no entendimento dessa vida futura. E aí é que está a diferença. Por quê? Porque as outras religiões não têm o entendimento da vida futura como nós espíritas temos. Por isso, o espiritismo, vem completar com a sua clareza, com o seu raciocínio lógico, essa questão da vida futura, porque vai dar para a gente argumentos, material, para que a gente possa entender como isso funciona. E aí entra o item mais importante do capítulo, que é o ponto de vista. Eu trouxe para a gente, como ilustração, uma passagem do Céu e Inferno, que nós estamos estudando em grupo, no nosso grupo, nós estamos estudando o Céu e Inferno, estamos no capítulo 5 da segunda parte, que é os suicidas. Olha que encaixe perfeito, para esse ponto de vista para a vida futura. Aqui a gente tem uma passagem da segunda parte, que é duplo suicídio, por amor e por dever. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. É curto, é pequeno e é profundo. Porque aqui tem uma jovem, a Palmira, vou falar no português para a gente não precisar errar o francês. A jovem Palmira vivia com seus pais, modista, bela, sensível. Então, ela era cobiçada pelos cavalheiros da época. Mas ela entrega o seu coração ao Senhor B. E o Senhor B, apaixonadíssimo por ela, também lhe entrega o coração. Mas os pais, que naquele tempo tinham um domínio muito grande na vida da mulher, muito mais do que na dos homens, eles escolhem para ela, para Palmira, o Senhor D. E ela, por respeito, naturalmente casa com o Senhor D. Só que existe aí uma força do destino muito grande, porque o Senhor D, marido, é amigo íntimo do B, que ela é apaixonada. Então, força o B, que ela gosta, frequentar a casa deles, enquanto casado.
Então, o que acontece? Eles fazem de tudo para manter-se dentro do dever, dentro da honra, tudo bonitinho. Mas como o senhor D não sabe de nada, fica insistindo cada vez mais para o amigo frequentar a casa dele. E o amigo vendo, né, sofrendo, o casal sofrendo desesperadamente, o senhor o B, que ela é apaixonada, resolve se casar para ver se melhora as coisas. Né? Logo que se casa, ele percebe o grande erro, porque ele não se curou do amor que ele tinha pela Palmira. Então, ele fez de tudo para se apaixonar pela esposa, mas não conseguiu. Então, o destino, fortuitamente, cria uma situação onde os dois se encontram sem testemunhas. Encontrando-se sem testemunhas, eles conversam sobre o amor, né, que queima dentro deles, a paixão, e eles chegam à belíssima conclusão que o único caminho para esse sentimento grandioso é o suicídio, é a morte. Então, eles combinam o ato para o dia seguinte, quando o marido dela, o senhor D, estaria fora de casa mais prolongadamente. A gente tem que fazer uma ressalva aqui que antigamente, né, as visitas passavam dias, às vezes semanas e até meses, na casa dos anfitriões. Isso era comum naquela época. Então, o marido sai para resolver alguma coisa, os enamorados se encontram sozinhos e ali realizam o suicídio, deixando, né, para os parentes uma carta onde eles colocam o seu depoimento, o seu amor, e diz que eles escolheram essa situação para não prevaricar, é o termo que eles usam, e pedem para ser enterrados juntos. O marido chega em casa, encontra os dois enforcados e mantém o desejo deles, enterra os dois juntos, lado a lado. E no dia 13 de junho de 1862, essa narrativa, essa história de amor sai a público num jornal. Então, obviamente, Kardec não perde nenhuma oportunidade e isso chega para ser estudado e esses espíritos são evocados. Né? Os dois estão na reunião, mas, obviamente, não se veem. E o mentor avisa que eles estão ali, mas que agora, naquele momento, eles não podem se comunicar. Mas que para a próxima reunião, eles se comunicariam. Então, na próxima reunião, Palmira se apresenta. Se apresenta consciente de que está morta, de que está no mundo espiritual. O mentor conversa com ela, diz que se ela vê o amante, né, olha só, ele usa o termo amante, eles nem se tocaram. Mas na visão da doutrina, pecado por pensamento, correto? Então, se ela consegue ver o amante, que ele está ali presente, ela diz que não, só vê trevas. Eu só vê trevas. Ele faz um diálogo lá, depois vocês vão buscar para ver. Eles fazem um diálogo lá, mas no final ele pergunta: você sabe que o seu sofrimento vai ser termo, vai ter um termo. Aí ela já começa: o que você falou? Não estou escutando. Aí ele repete de novo. Aí ela diz: não estão escutando. Depois, na avaliação da reunião, o mentor chega e diz o seguinte: não, isso é observação de Kardec. Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Né? Eles fizeram isso para não cederem à tentação. É honroso. Mas reconhece-se também
que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhe será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como desertor que se esquiva no momento do perigo. Então, a observação aqui de Kardec é preciosa, porque os nossos olhos, eles vão ter encarnações sucessivas, separados e espiando o suicídio. Então, aos nossos olhos, isso é uma pena longa demais. Afinal de contas, eles tomaram essa atitude por serem honrados, né? Para não cederem à tentação, para não cair num erro maior. Então, ele fala, vai ser levado em conta. Mas o que seria levado em conta mesmo seria resistir à tentação, vivos. Ora, não queria conviver, não queria mais ver a amada, porque aquilo trazia sofrimento, não aceitasse o convite. Dava uma desculpa para um amigo, encontrasse com ele numa roda social, para não desfazer a amizade. Então, qual é o entendimento das leis de Deus? Não houve renúncia. Eles fugiram à luta. E isso acontece por quê? Eram pessoas honradas, eram pessoas boas. E isso acontece por quê? Acontece por causa do ponto de vista deles. Porque eles não conseguiam vislumbrar uma oportunidade para que um dia pudessem ficar juntos e se amarem. Com esse amor que faz parte das leis de Deus. Então, quando a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Então, é exatamente aí que a gente está na vantagem, né? Nós, espírita, agora é uma vantagem. Por quê? Porque a gente consegue, através dos ensinamentos, perceber que essa vida aqui é uma vida passageira. É uma necessidade de progresso que todos nós vivenciamos. E que a gente precisa estar focado, vivendo o momento presente, mas focado nessa vida futura. Porque é lá que nós vamos encontrar as consequências dos nossos esforços, sejam eles produtivos ou improdutivos. Então, alcançaremos o bem-estar na vida futura ou o mal-estar. Então, essa visão faz com que a gente administre a nossa vida terrena de uma forma muito mais confiante e segura. O Evangelho diz assim: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E a gente está aí, nesse mundo, vivenciando esse apego ao mundo terreno, onde as pessoas fazem tudo para ter aquilo que elas acham que é a sua felicidade. Então, é o trabalho que você passa por cima do colega para chegar na frente, né? É a esposa do outro que é mais bonita do que a sua e você cobiça. É toda uma situação que faz com que você se afunde em escolhas equivocadas. Por quê?
Porque a tua visão, o teu ponto de vista é essa vida aqui agora e pronto. Não existem outras perspectivas. Então, se aqui, né, eu tenho que ser feliz, porque o nosso instinto faz com que a gente busque o bem-estar de qualquer jeito, porque isso é a força do progresso, nos estimulando sempre a ir em frente, mas muitas das vezes a gente acha que a felicidade é o que nós temos, é o que nós podemos conquistar, não o que nós somos, o tesouro moral que a gente pode conquistar. Então, a gente vê aqui, a gente precisa dessa compreensão para que a gente possa se desprender, ainda aqui, das coisas desse mundo. Então, é isso que Jesus coloca para a gente quando ele oferece uma outra casa no reino de Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele está dizendo assim, sai dessa, que é de sofrimento, e vai para uma melhor. Mas só que para isso, a gente precisa se esforçar. E não existe fórmula mágica que vá fazer com que a gente progrida, né, seja promovido a um mundo melhor, que não seja o nosso próprio esforço. E como nós poderemos nos esforçar? Cumprindo as leis de Deus, que é primordial, né, que é baseada, que é calcada no amor e na caridade. Então, quando você vê, quando você acredita na vida futura e você está ali emaranhado num problema difícil, o que você faz? Você se coloca de fora e vê esse problema como um ponto. Por quê? Porque você tem a eternidade pela frente. E esse ponto, hoje, dói muito. É doloroso, é difícil, mas precisa ser superado. E ser superado não significa vencer e ganhar sempre. Muitas das vezes, superar é se resignar àquilo que você não pode mudar. Então, eu conto para vocês sempre o amigo que eu tenho lá, aliás, um protegido, que eu tenho lá do Largo do Machado, que é esquizofrênico, que a mãe morreu de câncer, deixou dinheiro para ele, ele gastou tudo em 2 anos e tal, e hoje está desde 2020 sem pagar condomínio. O condomínio entrou na justiça, ele já vai receber, o apartamento dele já vai a leilão esse ano. Então, obviamente, ele está em profundo desespero. Profundo desespero. E como ele é esquizofrênico, meu celular apita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até eu levantar, 6 e pouco, que é a hora que eu levanto, está lá. Às vezes, nessa madrugada, são 20, ele manda link do Instagram. São 20 links do Instagram. O que ele está mostrando para mim? Ele não está querendo que eu leia aquilo, ele está mostrando que estou sofrendo, estou acordado, não consigo dormir. Aí o que eu faço? Levanto, não abro nada, nada. Levanto, faço a minha prece, escuto as minhas músicas, tenho uma amiga que manda mensagens maravilhosas do Haroldo Dias, e eu escuto todo dia de manhã a mensagenzinha do Haroldo. Depois que eu já fiz meu preparo para o dia que se inicia, eu pego o celular, seleciono uma mensagem, né, um bom dia com um teor elevado e mando para ele. Não digo um ai, mando para ele. Só que ele não encara isso. Olha como é que o ponto de vista é importante. Ele não encara isso como uma ajuda, como uma sustentação. Sabe o que ele disse para mim? Você está me humilhando.
Eu sei aonde eu errei. Eu sei aonde eu errei. Você não precisa estar jogando isso na minha cara toda hora. E se for para ficar me mandando besteira, me deixa aqui em paz. Aliás, paz é a única coisa que ele não tem, né? Ofendeu, que a mensagem que eu mandei para ele dizia que quando o aluno está em prova, o professor permanece em silêncio, como quem diz, Deus, mesmo nesse momento difícil, está do seu lado. Ele botou lá um palavrão e diz assim, então quer dizer que está assistindo o meu desespero de camarote. Aí eu não falo mais nada. Aí eu deixo ele, porque ele vai sumir um tempo, depois ele vai voltar. Então, a gente vê que se... Eu só falei assim, desculpa, não mando mais. O objetivo era te sustentar nesse momento de desespero. Aí ele me manda um texto dizendo que eu estou humilhando, que eu estou pisando, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Fechei a conversa. Mas isso é o ponto de vista dele. O ponto de vista de quem não acredita além das coisas materiais. É o ponto de vista de quem se desespera porque não tem mais a boa vida que tinha antes. Mais ainda, se tortura porque sabe que agora vai piorar. Vai para onde? Vai para a rua? Vai para um abrigo? Isso ele me pergunta sempre. Vou para a rua? Vou para um abrigo? E aí? Só que, quando ele Deus, né? Deus colocou no caminho dele uma pessoa que ajudou a ele dentro do INSS e recebeu o benefício LOAS. Recebeu. No terceiro mês do LOAS, ele já tinha 5 empréstimos. 5 empréstimos. Isso tudo sem falar comigo, porque aí ele não me procura, não me conta. Mas eu tenho uma amiga lá no Largo do Machado que levava as coisas, o lanche que eu mandava para ele toda semana. Então ele conversava com ela, ela me contava. Sandra, ó, está com 5 empréstimos já. Mas, achando que foi pouco, ele fez um de 70 e poucos meses. Aí eu falei para ele, já que tu fez, vai lá, abate uma parte do condomínio e o resto você conversa com o síndico e divide aí em suaves prestações. Horroroso. Não. 16 mil ele pagou tudo, quase que em quentinha que ele comeu esse tempo todo. Eu falo isso para ele. Podemos fechar os olhos? Aí ele diz que eu estou humilhando ele. Então, não é uma necessidade essa criatura sofrer? Como que a gente vai despertar? Se chega alguém ali, dá 60 mil para ele pagar a dívida dele, aí daqui a 2 anos ele faz a mesma coisa, ele não é equilibrado. Daqui a 2 anos ele faz a mesma coisa, tem outra pessoa que vai lá, se comove, vai lá, paga a dívida dele. Tadinho, sozinho, doente, nunca trabalhou. Como que esse espírito evolui? Como que esse espírito sai desse ponto de vista equivocado para entrar em sintonia com o universo? Por quê? O que levou o casal a se suicidar? Foi egoísmo. Pensando só nos dois. Para eles, no mundo, só existia o amor deles dois. Não tinha o marido, não tinha a esposa do outro, não tinha nada, só tinha os dois. Isso é o quê? Isso é egoísmo. E o que está acontecendo com o Sérgio agora? Ele é o maior sofredor do mundo e o injustiçado divino. Por quê? Porque ele reza todo dia
e ele pega os trocadinhos dele, vai lá na loteria e joga e não acerta. Então ele diz, Deus me esqueceu. Deus não quer saber de mim. Por quê? Porque o que ele precisa de Deus é bens materiais, que é dinheiro para salvar a situação dele, o apartamento dele. Então, esse ponto de vista faz com que a humanidade terrena retorne ao mundo espiritual, como esses dois aqui que suicidaram, completamente endividados, mais do que quando chegaram aqui. Agora, se eu tenho a visão da vida futura, olha como se abre um leque de possibilidades para os dois problemas, Sérgio e o casal aqui da Palmeira. Olha que diferença, possibilidades, né, que vai fazer com que eles alcancem o desejo, um sonho, muito mais rapidamente. Agora, o Sérgio tem um agravante. Apesar de ser problemático, esquizofrênico, ele é hiper inteligente. Então, ele não sai do celular, vai lá, ele conhece a doutrina que nem eu. Só não tem um entendimento da doutrina, ele tem um entendimento próprio. Ele tem um ponto de vista dele em relação à doutrina. Então, mesmo que ele não queira acreditar, ele sabe que tem necessidade de sofrer. Que ele vai precisar passar por esse sofrimento mais ainda. Aí ele diz assim para mim, Sandrinha, é verdade, eu li que o sofrimento moral é pior do que o sofrimento material que eu estou passando aqui. Então, quando eu morrer, vai ser muito pior do que é agora, né? Porque ele fala assim, eu fui muito ruim para minha mãe, para minha avó, eu fui muito egoísta. Quando ele está com a cabeça no lugar, ele tem esses lampejos de realidade, né? Então, eu vou ter que sofrer mais ainda, né? Então, eu não quero morrer, não, quero ficar aqui. Porque se eu já estou sofrendo, eu continuo sofrendo aqui e não vou para o sofrimento moral. Só que isso independe da nossa vontade. As leis de Deus independem da nossa vontade. Por que Jesus não fala claramente das vidas sucessivas, da reencarnação? Por quê? Porque ia pegar um bitolado que nem o Sérgio. O que faria ele com conhecimento profundo da vida futura há 2025 anos atrás? Então, cada coisa a seu tempo, de acordo com a nossa maturidade. Então, o entendimento da vida futura, ele é precioso aqui e agora. Porque o nosso mundo já está de um jeito, fervilhando de uma forma negativa, para fazer essa separação do joio e do trigo. É o tumulto, é a fervura da mudança de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, que não acontece no estalar de Deus. Então, como diz as mensagens espirituais, como dizem essas mensagens, nós vamos ter ainda muita fervura, muita dor e muito sofrimento. Mas como nós podemos contribuir para melhorar isso? Vivendo essa realidade da vida futura, agora aqui e agora, fazendo a diferença. Por quê? Porque é importante que tenha pontos nesse mundo, pontos que eu digo pessoas, sinalizando a crença em Deus, sinalizando em plena consciência, consciência como? Nas suas atitudes, nos seus atos, que a vida futura existe. Que a reencarnação é para nós
uma bênção divina que nos possibilita seguir em frente na nossa jornada evolutiva. Mais ainda, que possibilita que a gente repare as nossas escolhas equivocadas. Porque Deus não espera, de forma nenhuma, que Sandra, no mundo de expiações e provas, seja certinho o tempo todo. Faça as escolhas acertadas o tempo todo. Pelo contrário, sabe que apesar dos esforços que nós fazemos, nós somos ainda espíritos pouco evoluídos. Então, fazer escolhas erradas é parte do processo. Mas é da lei que a gente siga em frente. Então, para seguir em frente, precisamos de oportunidades. E aí temos que ter a reencarnação, para que a gente possa alcançar essa maturidade de forma que possamos ir nos desprendendo dos apegos materiais. Então, o reino de Deus realmente é para aquele, né, que já tem esse entendimento, que já tem esse ponto de vista da vida futura e dos mandamentos que nós deveremos cumprir. Mas o reino de Deus começa dentro de nós, desde que nós nos tornamos espíritos. Porque nossa jornada começa lá na simplicidade e na ignorância até alcançar a angelitude. O reino está aqui, está em nós. O que nós precisamos é trabalhar, se esforçar, ser maduros o suficiente para estudar e para colocar esses estudos em prática. Que não adianta eu saber e não fazer. Porque aquele que não sabe e faz tem mais valor do que eu que sei. Então, se ele não sabe e faz, você, Sandra, que sabe e não faz, precisa ser corrigido mais energicamente do que aquele que erra porque não sabe. Então, a gente vê que o mundo é envolvido em responsabilidades. E a doutrina espírita está aqui para aprofundar essa responsabilidade em nós. Então, nós que somos espíritas e temos um mínimo de conhecimento, já somos mais responsáveis do que aquele que não tem nenhum ou que tem só parte do conhecimento da verdade. Então, que a gente procure trabalhar esse ponto de vista, essa vida futura em nós, para que a gente possa ser esses faróis, tipo Chico, né? tipo Divaldo, né? Que são dois postes, mas que tem que ficar separados, né? Para poder iluminar mais gente. É exatamente isso. Né? São figurações que fazem com que a gente entenda a necessidade de nós sermos cristãos. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos possibilite o entendimento dessa doutrina abençoada. Graças a Deus. Obrigado, Sandra, pela reflexão. Os nossos irmãos que assistiram ao nosso estudo, que a paz de Deus continue nos lares, nos corações. Muito obrigado. Boa noite.